Muitos entram no trading movidos por uma ideia clara de liberdade. A promessa de autonomia, de independência financeira e de controle sobre o próprio tempo parece irresistível. No início, tudo parece fazer sentido. O gráfico se move, as oportunidades parecem surgir a todo instante e a sensação de estar dentro de um ambiente dinâmico cria uma energia difícil de ignorar. Mas existe um desvio silencioso que acontece sem que a maioria perceba. Aquilo que começou como busca por liberdade, rapidamente se transforma em busca por excitação. O trader passa a se envolver não com a lógica do mercado, mas com a sensação que ele proporciona. A movimentação constante deixa de ser analisada com critério e passa a ser interpretada como oportunidade. Cada variação de preço parece um convite para agir. Nesse ponto, surge uma confusão perigosa. Estar ativo começa a ser interpretado como estar sendo produtivo. Operar com frequência passa a dar a impressão de evolução. O simples fato de estar dentro do mercado cria uma falsa sensação de progresso, mesmo quando não existe clareza real por trás das decisões. Esse é o erro silencioso. Ele não parece um problema no início. Pelo contrário, ele se disfarça de dedicação, de esforço, de envolvimento com o processo. Mas, na prática, ele representa o oposto daquilo que constrói consistência. A excitação se torna o inimigo invisível. Não porque ela seja evidente, mas justamente porque ela se mistura com a motivação. Ela gera movimento, mas não gera direção. Ela estimula a ação, mas não sustenta resultado. Então, fique até o final do vídeo para entender por que operar demais pode destruir completamente sua evolução no trading, para descobrir como o seu próprio cérebro pode estar te conduzindo a decisões impulsivas, sem que você perceba, e principalmente para aprender como desenvolver um nível de controle que realmente sustenta a consistência no longo prazo. Porque no fim, o problema nunca foi falta de oportunidade, foi excesso de reação. O primeiro contato com o mercado costuma ser marcado por uma sensação intensa de estímulo. O gráfico se movimenta de forma constante, os preços sobem e descem em questão de segundos, e essa dinâmica cria uma espécie de euforia que prende a atenção do trader. Existe uma sensação quase hipnótica em acompanhar cada candle se formando, como se a qualquer momento uma grande oportunidade estivesse prestes a surgir. Esse estado gera uma resposta imediata. O trader sente que precisa agir. Não porque existe um cenário claro, mas porque o movimento em si cria uma urgência artificial. A entrada deixa de ser resultado de análise e passa a ser consequência da excitação gerada pelo ambiente. O clique acontece mais rápido do que o raciocínio e a decisão já nasce comprometida. A partir desse ponto, uma associação perigosa começa a se formar. O trader passa a ligar ação com progresso. Quanto mais ele opera, mais ele sente que está avançando. Quanto mais ele participa, mais ele acredita que está aprendendo. Essa lógica parece intuitiva, mas ela ignora um fator essencial. Nem toda ação gera evolução, e nem toda participação representa aprendizado. O problema se intensifica porque essa sensação de atividade constante mascara a ausência de critério. O trader não percebe que está apenas reagindo ao movimento, sem um filtro real que sustente suas decisões. Ele acredita que está se desenvolvendo, quando na verdade está apenas reforçando um padrão impulsivo. Essa é a armadilha da excitação no mercado. Ela não impede o trader de agir, pelo contrário, ela o incentiva a agir o tempo todo. Mas ao fazer isso, ela cria uma ilusão de produtividade que não se traduz em consistência. O trader se movimenta muito, mas evolui pouco, porque sua base não está na clareza, está na reação. Pois a verdade é que a excitação cria a ilusão de produtividade. Por trás de muitas decisões impulsivas no trading, existe um mecanismo que não é técnico, mas biológico. O cérebro humano responde de forma direta aos estímulos de ganho e perda, criando um ciclo químico que,
quando não é compreendido, passa a controlar o comportamento do trader de forma silenciosa. Quando uma operação termina no lucro, o cérebro libera dopamina. Essa substância está associada à sensação de prazer, recompensa e satisfação. O trader não sente apenas que tomou uma boa decisão, ele sente que foi recompensado por aquilo. Esse momento cria uma associação poderosa entre ação e prazer, reforçando a ideia de que operar gera uma sensação positiva. O problema começa quando essa sensação passa a ser buscada novamente. O trader não entra na próxima operação apenas por critério técnico, mas também pela expectativa inconsciente de reviver aquele mesmo prazer. Aos poucos, o foco deixa de ser a qualidade da decisão e passa a ser a sensação que a operação pode proporcionar. Quando a perda acontece, o processo se inverte. O cérebro experimenta uma queda emocional significativa, gerando frustração, desconforto e até ansiedade. Essa sensação negativa cria uma urgência interna por compensação. O trader sente a necessidade de recuperar não apenas o dinheiro, mas o estado emocional que perdeu. Esse contraste entre o prazer do ganho e o desconforto da perda cria um ciclo perigoso. O trader começa a alternar entre momentos de euforia e momentos de tensão, sempre tentando equilibrar essas sensações através de novas operações. Sem perceber, ele entra em um padrão onde cada decisão deixa de ser racional e passa a ser uma resposta a um estado emocional. Com o tempo, esse comportamento se intensifica. O cérebro passa a buscar a sensação gerada pelas operações e não mais a consistência dos resultados. A necessidade de sentir algo se sobrepõe à necessidade de executar bem. É nesse ponto que o trading deixa de ser um processo estruturado e passa a ser uma fonte de estímulo emocional. O operador não está mais seguindo um plano. Ele está respondendo a impulsos internos que foram reforçados repetidamente. O cérebro, então, deixa de buscar consistência e passa a buscar sensação. Existe um ponto em que o comportamento do trader deixa de ser estratégico e passa a ser compulsivo, mesmo que ele não perceba isso de forma consciente. O que antes era uma tentativa de operar com lógica, começa a se transformar em uma necessidade constante de estar dentro do mercado, como se ficar de fora representasse perda de oportunidade ou até mesmo perda de identidade como trader. O overtrading surge exatamente nesse cenário. O operador começa a aumentar a frequência de entradas sem que exista um aumento real de qualidade nas decisões. Ele não está mais esperando por um cenário claro, mas sim procurando qualquer justificativa mínima para agir. Pequenos movimentos passam a ser interpretados como sinais relevantes, e a ausência de operação começa a gerar desconforto. Com o tempo, essa dinâmica cria uma incapacidade de parar. Mesmo após uma sequência de perdas, o trader continua operando, muitas vezes com ainda mais intensidade. A lógica deixa de guiar o comportamento e a necessidade de se manter ativo assume o controle. Cada nova entrada não nasce de análise, mas de uma tentativa de aliviar a tensão acumulada. Operar sem critério se torna algo recorrente. Regras que antes eram respeitadas passam a ser ignoradas em nome da urgência. O plano existe, mas não é seguido. A disciplina deixa de ser prioridade, e o trader começa a negociar consigo mesmo a cada decisão, sempre encontrando uma forma de justificar mais uma operação. A necessidade de estar sempre dentro do mercado revela algo mais profundo. Não é sobre oportunidade, é sobre dependência. O trader passa a buscar no próprio ato de operar uma sensação de controle, mesmo que esse comportamento esteja claramente destruindo seus resultados. Sem perceber, o trader deixa de operar o mercado e passa a reagir a ele. Existe uma crença profundamente enraizada na mente de muitos traders, que associa diretamente quantidade de ação com qualidade de resultado. A ideia de que fazer mais, operar mais e estar mais presente no mercado inevitavelmente levará a melhores resultados parece lógica à primeira vista, mas na prática
revela uma distorção perigosa. Essa necessidade de agir constantemente não nasce da clareza, mas do desconforto com a inatividade. Ficar fora do mercado gera ansiedade. Surge a sensação de estar perdendo algo, de estar ficando para trás, de não estar aproveitando o que poderia ser uma oportunidade. Esse medo de ficar de fora, conhecido como FOMO, cria uma pressão silenciosa que empurra o trader para dentro de operações que não deveriam existir. A mente tenta justificar essa movimentação com argumentos racionais, mas no fundo, o que está acontecendo é uma tentativa de controlar o imprevisível. O trader acredita que, ao estar constantemente ativo, ele aumenta suas chances de acerto. Ele sente que está mais próximo do resultado, quando na verdade está apenas mais exposto ao erro. O mercado, porém, não responde à quantidade de ações. Ele não recompensa a presença constante, nem intensidade emocional. Ele responde à qualidade da decisão. E qualidade exige seleção, exige paciência e exige a capacidade de não agir quando não há clareza suficiente. Quando o trader não suporta a inatividade, ele passa a preencher o vazio com decisões impulsivas. Ele transforma qualquer movimento em justificativa para entrar. Ele reduz seus critérios sem perceber, apenas para manter a sensação de controle. Mas esse controle é ilusório. Na prática, quanto mais ele tenta controlar o mercado através da ação constante, mais ele se afasta do que realmente poderia trazer consistência. A execução se deteriora, o plano perde força e a confiança começa a ser corroída por uma sequência de decisões fracas. Mais ação não significa mais controle. Muitas vezes, significa exatamente o oposto. Significa que o trader perdeu a capacidade de esperar, perdeu a capacidade de filtrar e passou a reagir ao ambiente em vez de operar com intenção. A impulsividade no trading raramente se apresenta como um erro evidente logo no início. Ela se manifesta de forma fragmentada, através de pequenas decisões que parecem inofensivas quando analisadas isoladamente. Uma entrada fora do plano, um ajuste precoce de stop, uma operação feita por tédio ou ansiedade. Cada uma dessas ações carrega um impacto discreto, mas constante. O problema não está em uma grande perda isolada. Está na repetição de pequenas perdas que, somadas ao longo do tempo, começam a comprometer tanto o capital quanto a estabilidade mental. O trader muitas vezes aceita essas perdas como parte do processo, sem perceber que elas não nasceram de um sistema bem executado, mas de decisões impulsivas que poderiam ter sido evitadas. Com o passar do tempo, esse padrão começa a gerar desgaste emocional. A mente se cansa de lidar com resultados inconsistentes, e a clareza que antes existia começa a se dissipar. O trader já não confia plenamente nas próprias leituras, não porque o mercado se tornou mais difícil, mas porque ele próprio passou a interferir excessivamente no processo. Essa perda de confiança é um ponto crítico. Quando o trader deixa de acreditar na própria execução, cada nova decisão passa a carregar dúvida. E quando a dúvida entra em cena, a qualidade das escolhas começa a cair. Entradas se tornam menos precisas, saídas menos racionais e o respeito ao plano passa a ser negociado a cada operação. A partir desse ponto, as decisões deixam de ser baseadas em critério e passam a ser influenciadas por estados emocionais acumulados. O trader não está mais reagindo ao mercado, mas ao próprio histórico recente de frustrações e tentativas de compensação. Isso cria um ciclo onde cada nova ação tende a ser mais fraca do que a anterior. O dano não acontece de uma vez. Ele se acumula ao longo das decisões mal filtradas, ao longo das concessões feitas ao impulso e ao longo da perda gradual de disciplina. Quando finalmente se torna perceptível, o impacto já atingiu não apenas o resultado financeiro, mas principalmente a estrutura mental que sustenta qualquer tentativa de consistência. A mudança real no trading não começa quando você encontra uma estratégia melhor, nem quando ajusta parâmetros técnicos com mais precisão.
Ela começa no momento em que você passa a perceber o que acontece dentro de você antes de tomar uma decisão. Esse é o ponto de virada que separa o comportamento impulsivo de uma atuação consciente. Antes de cada entrada existe um intervalo. Um espaço curto, mas suficiente, onde surge a vontade de agir. Para a maioria, esse momento passa despercebido e a ação acontece de forma automática. O trader vê o movimento, sente a urgência e executa sem questionar. É exatamente nesse ponto que a falta de controle se estabelece. Quando você desenvolve a capacidade de pausar, mesmo que por poucos segundos, algo muda de forma significativa. A ação deixa de ser imediata e passa a ser observada. A vontade de entrar em uma operação ainda existe, mas ela não é mais confundida com uma decisão válida. Surge uma separação clara entre o impulso e a escolha. Identificar o impulso é um passo essencial. Ele pode vir acompanhado de ansiedade, de pressa ou até de uma falsa sensação de oportunidade única. Quando esse impulso é reconhecido, ele perde parte da força que teria caso fosse seguido automaticamente. A consciência cria espaço, e esse espaço permite que você avalie se aquela ação está alinhada com seu plano ou apenas com uma reação momentânea. Esse processo constrói o que pode ser chamado de consciência operacional. Não se trata apenas de saber o que fazer, mas de perceber quando você está prestes a fazer algo pelos motivos errados. Essa percepção não elimina o impulso, mas impede que ele conduza suas decisões. Controle começa exatamente nesse ponto. Não quando você tenta forçar disciplina durante a execução, mas quando você enxerga o impulso antes que ele se transforme em ação. É nesse instante que a escolha deixa de ser emocional e passa a ser intencional. Existe um ponto no desenvolvimento do trader em que ele percebe algo que, no início, parece contraditório. A evolução não vem de operar mais, mas de operar melhor. Esse entendimento quebra uma das crenças mais comuns dentro do mercado, que é a ideia de que quantidade de operações está diretamente ligada a resultado. O operador que amadurece começa a tratar cada entrada como uma decisão criteriosa e não como uma resposta automática ao movimento do preço. Ele entende que o gráfico está sempre oferecendo estímulos, mas raramente está oferecendo oportunidades reais. A diferença entre esses dois pontos é o que separa atividade de qualidade. A seleção rigorosa de entradas passa a ser o centro da operação. O trader deixa de procurar motivos para entrar e começa a procurar motivos para ficar de fora. Esse ajuste muda completamente a forma como o mercado é interpretado. A paciência deixa de ser vista como inatividade e passa a ser reconhecida como parte essencial do processo. Com a redução da frequência, algo importante começa a acontecer. A mente se torna mais clara. A leitura deixa de ser pressionada pela necessidade de agir e passa a respeitar o tempo do mercado. Cada decisão ganha mais espaço para ser analisada, o que reduz drasticamente a interferência emocional. O foco se desloca da quantidade para a qualidade. O operador entende que não precisa estar presente em todos os movimentos, mas apenas naqueles que realmente fazem sentido dentro do seu plano. Essa mudança elimina grande parte do ruído que antes contaminava a execução. A clareza passa a anteceder a ação. O trader não entra para descobrir se estava certo. Ele entra porque já identificou um cenário coerente com seus critérios. Isso reduz a ansiedade e fortalece a confiança no próprio processo. A consistência nasce exatamente nesse ponto. Não da repetição constante de operações, mas da repetição consciente de boas decisões. Quando o trader aprende a operar menos, ele finalmente começa a operar melhor. Existe um ponto em que o trading deixa de ser sobre encontrar oportunidades e passa a ser sobre sustentar comportamento. Nesse nível, o diferencial não está mais no que o trader vê no gráfico, mas na forma como ele reage ao que vê. O controle emocional deixa de ser um detalhe e se torna a base que sustenta toda a execução.
a execução limpa nasce desse controle. Quando o estado interno está alinhado, a decisão não carrega excesso de tensão nem urgência. O trader enxerga o cenário, valida seus critérios e executa sem interferência emocional. Não existe pressa para entrar, nem hesitação quando o plano já está definido. Cada ação ocorre com clareza, e isso reduz drasticamente os erros desnecessários. O respeito ao plano também passa a ser natural, não como uma obrigação pesada, mas como consequência de um estado mental estável. O trader entende que o plano não foi criado para momentos confortáveis, mas justamente para momentos de pressão. Seguir o que foi definido previamente se torna mais importante do que qualquer impulso momentâneo que surja durante a operação. Outro ponto essencial é a neutralidade após o resultado. Ganhos não elevam o ego e perdas não abalam a estrutura interna. O trader não interpreta o resultado como validação pessoal, mas como parte de um processo maior baseado em probabilidade. Essa postura mantém a mente livre de distorções, permitindo que a próxima decisão seja tomada com a mesma clareza da anterior. Essa estabilidade se mantém independentemente do cenário. Seja em dias positivos ou negativos, em mercados mais voláteis ou mais lentos, o comportamento não se altera de forma significativa. O trader não precisa que o ambiente esteja perfeito para agir corretamente, porque o eixo de controle está dentro dele. Quando esse nível de domínio é alcançado, algo muda de forma definitiva. A necessidade de tentar controlar o mercado desaparece. O foco deixa de ser prever movimentos e passa a ser executar com precisão dentro daquilo que é possível controlar. Quem controla a si mesmo não precisa controlar o mercado. Existe uma diferença clara entre o trader amador e o trader profissional, e essa diferença não está na estratégia utilizada, mas na forma como cada um se comporta diante do mercado. Enquanto o amador busca intensidade, velocidade e validação constante, o profissional constrói sua atuação sobre paciência, disciplina e repetição consciente. O trader profissional entende que oportunidade não é tudo o que se move. Ele não sente necessidade de participar de cada variação de preço, porque sabe que a maioria dos movimentos não oferece vantagem real. Sua paciência não vem da falta de interesse, mas da clareza sobre o que realmente importa. Ele espera, observa e só age quando o cenário se encaixa dentro de critérios bem definidos. A disciplina é o que sustenta essa postura ao longo do tempo. Não se trata de força de vontade momentânea, mas de um compromisso contínuo com o próprio plano. O profissional não negocia consigo mesmo no meio da execução. Ele não altera regras por desconforto emocional e não ajusta decisões para aliviar pressão interna. Ele executa aquilo que já foi decidido com a mente calma, antes da operação. A consistência surge como consequência direta dessa disciplina. Não porque ele acerta sempre, mas porque ele age da mesma forma em diferentes cenários. O resultado de um trade específico não muda sua forma de pensar. Ganhos não criam euforia, perdas não geram desespero. Existe estabilidade, e essa estabilidade permite que o desempenho se construa ao longo do tempo. O respeito ao risco é outro ponto central. O trader profissional não vê o risco como um obstáculo, mas como parte essencial do processo. Ele aceita a possibilidade de perda antes mesmo de entrar na operação, o que elimina a necessidade de reagir quando ela acontece. Essa aceitação protege tanto o capital quanto a clareza mental. Por fim, existe a independência emocional. O profissional não depende do resultado imediato para se sentir seguro ou competente. Ele não busca validação em cada operação porque sua confiança não está no trade isolado, mas no conjunto do seu sistema. Essa postura elimina a necessidade de agir por impulso. O profissional não busca emoção, ele busca repetição controlada. Ao longo de todo esse processo, a principal mudança não está no mercado, mas na forma como ele é enfrentado. O operador que evolui entende que não precisa reagir a cada movimento, nem transformar cada variação de preço em uma decisão. O mercado não exige velocidade constante, nem respostas imediatas.
Ele exige clareza. Clareza para reconhecer quando agir e, principalmente, quando não agir. A excitação, que antes parecia motivação, passa a ser compreendida como ruído. Ela interfere na leitura, distorce a percepção e empurra o trader para decisões que não fazem parte de um plano consistente. Já o controle se apresenta como a verdadeira vantagem. Não como rigidez, mas como a capacidade de manter a mente estável mesmo quando o ambiente convida à impulsividade. O gráfico continuará se movendo com ou sem a sua participação. As oportunidades continuarão existindo, independentemente da sua presença constante. O que realmente muda ao longo da evolução é a forma como você se posiciona diante disso. A necessidade de estar sempre ativo dá lugar à capacidade de esperar com precisão. A pressa perde espaço para a escolha consciente. Trading não recompensa quem sente mais intensamente cada movimento. Ele recompensa quem consegue manter o próprio estado sob controle, mesmo quando tudo ao redor estimula ação imediata. É nesse ponto que a diferença se estabelece de forma definitiva. Não entre quem opera mais, mas entre quem sabe exatamente quando e por que operar. Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Alexander Elder, extraídos do livro Negociando para Viver. É um conteúdo rico e refinado, feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se quiser um áudio de reprogramação mental para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.